Oi, pessoal. Essa semana nós temos uma prova. Eu montei uma prova que está lá no Google Classroom. Espero que vocês façam até sexta-feira. Então, eu vou passar uma revisão bem rápida de tudo que eu falei. É claro, você pode assistir os vídeos também de junho e julho, que estão lá no canal. E para poder estudar um pouco para poder fazer essa prova. Mas eu vou fazer uma revisão agora que é para facilitar para vocês, tá bom? O importante é que essa prova ela vai valer a nota do segundo bimestre e também vocês vão ter aí a soma com as atividades que foram feitas. Quem não fez atividade ainda dá tempo de me entregar. Então é só ver os vídeos, no final de cada vídeo tem as atividades para serem feitas. Não são muito difíceis de fazer nem muito longas, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisão do mês de... Vou começar a revisão falando aqui do que você precisa fazer para conseguir fazer uma leitura rápida de um texto em inglês. As coisas mais importantes. Você vai ter que saber o gênero textual, se é um conto, se é um anúncio, fica mais fácil, né? Também eu tenho que ver as imagens, os gráficos, as tabelas, aqueles elementos não verbais. E se eu tiver palavras que eu já conheço, melhor ainda, love, né? Então, é uma palavra que eu já conheço, que é amor. Agora, por exemplo, tem palavras que são muito parecidas com a nossa língua, que são os cognatos. Então, por exemplo, interpretation, interpretação, chocolate, chocolate, é um cognato. Então, são as palavras mais fáceis aí, né? E, além de tudo isso, dessas estratégias de leitura, eu também tenho que identificar a palavra-chave quando eu tenho uma pergunta. Então, tá perguntando onde é a casa do fulano de tal, qual é a cor do carro dele. Então, eu vou pegar a palavra casa e vou procurar no texto. Carro. Então, geralmente são substantivos, tá? É claro, você pode usar dicionário quando tem necessidade, mas não é obrigatório. Para você fazer uma boa leitura, o mais importante mesmo é você conseguir localizar todas as informações que você puder. E coloquei aqui para vocês pausarem e depois relembrarem as expressões de opinião. Eu coloquei aqui, por exemplo, tem algumas frases são fato, outras opiniões, né? Então, por exemplo, rabbit are mammals. Mammals são mamíferos. Então, coelhos são mamíferos? É um fato, não é uma opinião, tá? Lá embaixo tem uma frase lá que é French fries are tasty, né? Então, batatas fritas são saborosas. Tem gente que não gosta, então aí seria uma opinião. Aí eu poderia colocar eu acho, na minha opinião, tá? O que é linguagem não verbal? A gente já falou disso num texto aí também, e é quando eu apresento um gráfico. Esse caso, ele é verbal e não verbal, né? Porque ele tem umas partes escritas e outras em desenho, tá? Mas só por olhar o gráfico, eu já vejo que o gráfico está escrito economy, que é economia, e está em queda. Então, isso quer dizer que mesmo sem ler esse texto todo aqui, ó, eu já sei que ele está falando de uma economia em queda, tá? Então, isso é o mais importante. Então, outra coisa é que vocês precisam treinar algumas palavrinhas, que eu coloquei aqui, ó. Vocês pausam depois. Essa parte que tá em negrito é porque são as partes fortes, né? Responsible, situations, require, against. Então, help, que é uma palavrinha única, help, né? Democracy. Então, aqui, ó, e eu coloco algumas informaçõezinhas, vocês podem pausar, ó. Aqui eu coloquei até como se fala, ó, dictatorship, tá? Então, só para vocês pausarem e guardarem alguns vocabulários que a maioria já tinha passado para vocês. Então, fazendo isso aí, vocês vão ter uma boa prova. Uma boa sorte aí para vocês, uma boa prova, né? Good luck, boa sorte para vocês, uma boa semana.